Por que a gente instiga o paciente a contar o sonho? Claro que tem um caminho de que a estrada régia, o inconsciente, por meio do sonho eu conheço o que está acontecendo com o paciente. Porém, quando eu peço que o paciente preste atenção no sonho, a energia psíquica, lembra? A gente já aprendeu a questão do erótico. Toda aquela energia que é construída a partir do corpo, ela é obrigada a se dividir. Quer dizer, ela estava na inibição do ego, o ego ficando fraco. Esse é o tema de hoje, desse texto que ele fala do ego fraco. Né? O ego ficando fraco, automaticamente ele demanda toda a pulsão para o sintoma. Então, o sintoma se fortalece. O que é um ego fraco? Não entendi. O que é um ego fraco? O ego fraco, ele é... A gente vai ver daqui a pouquinho mais claro isso. Mas é uma perspectiva de si mesmo fraca. A pessoa não se conhece e por isso que ela acha que ela se auto-boicota, ela não sabe o que vai ser da vida dela, ela se estranha o tempo todo, porque boa parte do que ela nem ela percebe. Então, por exemplo, ela não presta atenção nos próprios sonhos. Entenderam como o ego está fraco? O ego tem pouco contato com ele mesmo. Como a minha psique é constituída de inconsciente e consciente, nessa construção eu tenho os meus desejos, que estão ligados ao id, eu tenho os meus traumas, que estão ligados ao meu inconsciente, eu tenho os meus valores, que estão ligados ao meu superego. O meu ego se intimida diante de tanta pressão, ele se diminui e constrói um corpo à parte, constrói uma outra pessoa. Só que essa outra pessoa, por isso que a gente fala assim, eu me auto-sabotei, eu me boicotei, eu nem me conheço mais, a vida começa a perder um pouco de sentido, porque a pessoa, de fato, a pessoa está roubada dela mesma. Acho que o padre Fábio de Mello, que escreveu um livro, Quem Me Roubou de Mim, eu tenho quase certeza que é ele. E é interessante porque a foto, né, desse livro é uma pessoa arrancando o próprio rosto. Então, assim, quem me roubou de mim? É essa a expressão que a gente poderia utilizar para um ego fraco. O ego fraco faz com que algo me seja roubado. Quando você chega para o paciente e fala assim, me conta o seu sonho, ele diz, eu não lembro do sonho. Você fala, não, você lembra do sonho. Não, você só não lembra que sonhou, mas você sonha todo dia. Aí a pessoa passa a prestar atenção no sonho, ela divide muito da pulsão dela, que só ia para o sintoma, agora é obrigado a dividir com outro derivado do inconsciente. Então eu tenho que entender isso. O meu inconsciente, a pulsão dele deriva várias coisas. Sintoma, xistes, atos falhos, inclusive, é o próximo livro que a gente vai ler, né? Xistes e atos falhos, que é psicopatologia do cotidiano. Tudo isso é derivação do inconsciente, da pulsão. Só que se eu não presto atenção no meu sonho, então eu não gasto muita energia com o sonho. Se eu começo a prestar atenção, começo a querer lembrar, eu começo a dividir, então o meu sintoma diminui. Se eu vou para o consultório, se eu vou para a terapia, para me desfazer desse sintoma que sou eu mesmo, que a parte do meu ego que foi inibido foi para ele... Esse sintoma é alguma coisa adoecida, nossa? É o adoecimento. O sintoma é o adoecimento. Só que o sintoma somos nós. Mas necessariamente o sintoma não é exatamente... Uma doença? Não, eu digo, ele não é uma coisa que aparece assim como doentio. Não. Às vezes é o modo da gente ser. O sintoma é tudo que a gente é. É tudo que a gente é. Toda forma que a gente arrumou de se expressar, de dizer o que se sente. Só que quando é que ele é adoecido? Quando ele diminui minha qualidade de vida, não me permite me conhecer, me impede de estar ali presente para mim mesmo. Então ele passa a ser um sintoma neurótico. E ele começa a carregar todos os fenômenos neuróticos. Ele vai falar disso também nesse texto. Mas entender a questão do sonho. Então, assim, aí Freud fechou o capítulo 5, que é sobre sonho, explicou o que é o sonho, como é que ele fornece uma linguagem. Ele começa o capítulo 6 já dizendo assim, portanto, o sonho é uma psicose, com todos os absurdos, delírios e ilusões sensoriais de uma psicose. Por isso que a gente diz que o psicótico vive o sonho. Ou o psicótico está é um inconsciente a céu aberto. Por isso que a gente diz que o psicótico não sonha. Porque se ele vive um sonho, quando ele dorme, ele só continua a vida. Ele não tem mecanismos de defesa, distorção, ele não precisa disso. Porque as distorções já estão vindo no dia a dia. Então, do jeito que eu deliro, do jeito que eu construo uma fantasia no sonho, no meu dia a dia, eu psicótico, não sou, tá? Mas eu psicótico, eu automaticamente continuo vendo coisas, ouvindo vozes,
tendo sensações que não são reais. Então tem as alucinações, os delírios. Então ele está dizendo assim, o sonho é isso, só que com o meu aparelho motor desligado. Então no sonho eu vejo coisas, só que o meu corpo não pode reagir. Então a diferença é que a gente tem isso, o motor está desligado. Então, uma de curta duração, certamente inofensiva, e até mesmo útil. Ele está dizendo, nós vivemos uma neurose, dormindo, de curta duração, inofensiva e até mesmo útil, iniciada com a anuência da pessoa. Quer dizer, eu começo a sonhar porque eu concordo em sonhar. Se eu não concordasse em sonhar, eu nem dormia. Por isso, algumas pessoas não dormem. Daí vem a perspectiva da insônia, que é o que ele colocou também no capítulo anterior. Algumas pessoas resistem a dormir porque, ao dormir, os meus desejos virão. E eles precisam vir. Então, o que a pessoa faz quando ela se monitora? Ela não pode cumprir os desejos dela. Ela tem medo dos próprios desejos. Então, automaticamente, ela não quer dormir. Então, ela vai dormir de cansaço. Quer dizer, o corpo estafado ali, ele exige, a pessoa desaba. Mas, assim, o caminho natural não é que eu possa dormir para me realizar. Ela hoje está com 80 e tantos anos. Ela nunca casou, não, mas ela sofre de insônia desde os 15 anos de idade. Ela não passa por aquela perspectiva da insônia que a gente comentou na aula passada, da insônia de causas fisiológicas, tal. A insônia dela tem a ver com a psique mesmo dela. Porque ela não tem nenhuma causa médica. Nunca dormiu, não tem. Como ela nunca dormiu? Ela não dorme, ela simplesmente não dorme. Então, mas o que você falou que a pessoa não quer dormir é inconsciente, né? Tipo, é aquela pessoa, não, eu quero dormir, mas eu não consigo dormir, é isso, né? Não, uma coisa não, o que ela está colocando é que o corpo em si está tudo normal, deveria dormir. A mente está normal, o neurológico está normal, mas ela não dorme. Se nega a dormir por conta de não querer, porque não querer sonhar. Isso a gente vê na ficção, e no filme, a série do Fred Krueger. Até eu não ia querer Mas você assistiu? Você conhece a história do Fred Krueger? Porque no Fred Krueger é assim, se você sonha, se você dorme, tudo que acontece no sonho acontece na vida real. Não é que é profético. Por exemplo, se você morre no sonho, você morre na vida real. Então o Fred Krueger começa a matar as pessoas. Então ele mata as pessoas no sonho e elas morrem. Então as pessoas passam a não querer dormir. E aí eles trazem toda essa discussão de uma pessoa que começa a tomar droga para não dormir. Ela toma remédio para não dormir. E aí ela começa a sonhar acordado. Aí entra a perspectiva de psicose, começa a acontecer. Quer dizer, se eu sou impedido de dormir, meu corpo pode de alguma forma até se recuperar. Mas eu tenho um problema de que eu vou fantasiar. Eu vou ver coisas que não existem. Isso vai acontecer porque é um fenômeno psíquico. Então, isso é o que hoje já são experimentos já ligados à neurologia. Né? Se você impede com a pessoa de sonhar ou de dormir, ela delira, ela alucina, ela cria uma fantasia. A psique dela é normal, assim? Ela traz algum... Não, você não sabe. Prefiro não comentar. Então, aí Freud ele diz assim, aqui é interessante que a gente não pode perder o ponto de vista que Freud não tratava de psicose. Então, assim, ele vai deixar muito claro assim, não se trata de psicose. Ele fala, mas a psicanálise não trata? Ele mesmo diz, ele não tinha conhecimento suficiente para isso. Ele entendia que até aquela época, em 1940, não havia. No entanto, depois que tem as descobertas da Melanie Klein, as discussões de outros teóricos, os psicóticos passam a ser atendidos. Lacan vai trazer uma inovação muito grande sobre isso. Mas isso do Freud ainda se considera psicanálise ou psicanálise é só Freud? Não é que a psicanálise seja só Freud, mas ele estipula alguns paradigmas, algumas coisas que sem isso não pode ser chamado de psicanálise. Ele escreve sobre isso em 1914, onde ele diz o que é psicanálise. E aí ele fala, eu inventei a psicanálise, então eu posso dizer o que é. E aí ele coloca alguns padrões, por exemplo, o que é diferencial de todas as teorias, e a gente inclui que para ser psicanálise precisa ter a noção do inconsciente freudiano. Você pode até discordar do período do Édipo, por exemplo. A Melanie Klein, ela é psicanalista, mas ela não coloca o Édipo nesse período que a gente coloca de forma freudiana. Hoje, na palestra, de 3 a 5 anos, a Melanie Klein diz que é anterior. A criança, o bebê, já começa a vivenciar culpa.
Então existe um proto-édipo. Só que Freud também fala disso. A única coisa que Freud situa num período da psicossexualidade é essa construção. A Klein não fala de psicossexualidade como Freud fala. Ela fala de posição esquizoparanoide, posição depressiva. É uma outra forma de ela abordar. Hoje, por exemplo, o Fábio Belo falava de uma construção não estruturalista. Né? E assim, até foi interessante aquilo que eu depois pontuei com ele falei assim, é o que eu chegava em Freud fazendo uma leitura do Abraham, e o que ele percebe? Ele percebe que eu, neurótico, histérico, posso ter defesas obsessivas. Ele até falou que ele... Desculpa. Não? Ele até falou que ele segue muito, ou ele lê muito, de uma outra linha psicanalítica que eu... Sim, é o Laplanche. Laplanche. Isso, observei isso. Que é o que escreveu Laplanche e Pontalisa, os dois que escrevem o dicionário de psicanálise que eu fiquei de mandar, vocês não me lembrarem, eu não mandei. Me lembra para mandar para vocês. Se vocês entrarem ali no grupo do lado, vai estar assim, Biblioteca do Percurso. Na biblioteca tem esses livros. Se não tiver, a gente vai agregando eles lá. Então você clica, tem Nossa turma mesmo. de todas as turmas. Eu não sei se colocaram, eu acho que colocaram no mural. Se não colocou, eu vou falar com o Elcio para te colocar ali. Então, Laplanche já é uma leitura, quer dizer, aí vem a sua pergunta, mas o que torna a psicanálise e não outras teorias? Um dos conceitos básicos é a noção do inconsciente freudiano. É da existência de um momento em que houve a construção do inconsciente. Essa primeira e segunda tópica, a noção da existência de um inconsciente, uma consciência, de um ego, um id, um superego, essa estrutura. Agora, o que passa disso na parte clínica, na observação, você vai ter várias outras correntes. Um psicanalista chamado Zimmermann... Seria mais técnicas complementares da psicanálise? Não chega a ser técnicas, porque vocês vão aprender hoje que para a psicanálise nós temos praticamente duas técnicas. Aí você vai ter outras teorias. A psicanálise se constrói por meio de duas técnicas, que é transferência e resistência, que é o nosso tema. Então, assim, tudo que você fala, mas e a tal coisa que eu faço, isso não é uma técnica psicanalítica. Isso é uma ferramenta, é um manejo clínico, é alguma coisa que você agrega. E aí você pergunta, o que constrói uma sessão como sessão psicanalítica? Aí é o nosso tema hoje. Tem que haver a técnica psicanalítica. Se a técnica psicanalítica não está acontecendo, você está fazendo terapia. Mas não psicanálise. É uma psicoterapia. Isso. Se não houver fala, é só terapia. Se há fala, você pode classificar como psicoterapia. A fala do paciente. É uma fala do paciente, sim. Porque a pessoa vai para massoterapia. É uma terapia? Está sendo cuidado. Ele vai para o reiki, é uma terapia? É uma terapia, está sendo cuidado. Mas a pessoa vai para barra de access, acupuntura. Tudo isso é terapia. É psicoterapia? Não. Agora a pessoa vai para uma sessão com um psicólogo, humanista, gestalt terapeuta, não importa a abordagem dele. É psicoterapia. Mesmo que não seja psicanálise, é psicoterapia. Ele vai para um psiquiatra que não é farmacológico, mas ele conversa com o paciente, ele conhece, ele pode ser humanista, ele vai ser um psicoterapeuta, ele pode ser psicanalista, mas lembra, ele é um psiquiatra. O que a gente não pode confundir é imaginar que um psiquiatra que trabalhe com a psicanálise seja na clínica dele psicanalista. Não, ele vai usar como ferramenta. Tudo é o start. Por exemplo, quando a psicanálise chega no Brasil, em 1920, bem antes da psicologia, quando ela chega no Brasil, ela não chega para formar psicanalistas. São médicos que precisam do conhecimento da psicanálise para agregar na clínica médica. Então, eles são médicos, usam das ferramentas médicas e eles estão órfãos de ferramenta. Quer dizer, hoje você tem muitos psicofármacos, na época tinha bem menos. Hoje você tem muitos recursos, na época tinha bem menos. Então, naquele contexto, esses psiquiatras, Nise da Silveira é um caso, começa a fazer comunicação com os psicanalistas, começa a ler. Então, nós temos a psicanálise como uma ferramenta. Só quando vieram alguns psicanalistas para o Brasil, para formar psicanalistas, é que começa a haver psicanalistas. Ou alguns foram para a Europa para fazer clínica lá,
e voltaram ao psicanalista. Qual o grande problema? Esses que foram para a Europa eram médicos. Então, quando eles voltaram, eram médicos que usavam da psicanálise. Então, só para fechar a Mas resposta. muitos vieram para praticar a psicanálise. Não praticavam a psiquiatria. Esse era o problema. Porque Nesse primeiro momento, naquele primeiro momento. Quando eles querem praticar a psicanálise como psicanálise, isso a gente já está em 1940, aí surgiu um grupo, e começa com um grupo de enfermeiros, pedagogos, porque é na escola normal que os médicos dão aula de psicanálise. Só que todos eles não são legítimos. Em que sentido? Eles não tinham feito a própria análise. Aí eles importam dois teóricos. Então, é nesse sentido que eu digo que eu li livros já de psicanalistas médicos que foram para a Europa fazer análise, com Lacan, por exemplo. Não, mas agora você já está depois de 1960, 70. Não, aí a psicanálise já está no Brasil, ela já tem a Sociedade Psicanalítica Paulista, tem a do Rio de Janeiro, está bem... Quando, por exemplo, começa a acontecer todo o problema na Argentina, os psicanalistas fogem da Argentina, aquela fuga toda por conta da ditadura ali, vem para o Brasil, aí eles trazem o costume de formação da Argentina. A Argentina tem mais psicanalista do que ser humano, quase. Sim, né? sim. Eles têm Cultura ali forte. muito forte a psicanálise. Ali é forte. Agora, ali... é muito interessante, porque essas diferenças, Orlando, que você está colocando, a psicoterapia, a psicanálise, para mim, eu fiz psicoterapia por 20 e tantos anos. E agora fiz assim, fui submetida. Uhum. Né? Hoje, eu sou submetida à análise. Uhum. Então, você percebe nitidamente a diferença. Uhum. Então, eu acho que isso vale até para os colegas Qual a aqui. diferença entre o quê? Entre psicoterapia e psicanálise, né? Entre a clínica, né? Então, isso vale até aqui como depoimento, porque assim, quando você é submetido à análise, que é uma das prerrogativas também, Para se tornar para a gente psicanalista. praticar a psicanálise, você percebe nitidamente essa diferença. Porque tem tanto a diferença da abordagem quanto do que se busca. Sim. Que é por isso que entra. Então, não sei se foi nesse sentido que o Gabriel colocou, mas ele acabou trazendo uma pergunta bem relevante, que é o capítulo Técnica Psicanalítica. O que faz uma sessão ser de psicanálise? E Freud vai responder exatamente isso aqui. Então ele diz assim, fala do sonho, papapá, depois, mas uma psicose, e ele está dizendo assim, olha, nós não atendemos psicóticos. Freud não atendia. Nós vamos ter outras perspectivas atuais de que o psicanalista é o secretário de um psicótico. Então ele ajuda o psicótico a organizar a cabeça dele, as ideias dele. Mas é uma outra perspectiva. De Freud, não. E como a gente está lendo Freud, eu vou trazer aqui o conceito de Freud. Então, não compreendo que isso hoje é atual. É atual para alguns analistas, sim. Tá? Então ele diz assim... mas uma psicose, e por ela aprendemos que mesmo uma alteração tão profunda na psique pode ser desfeita e dar lugar à função normal. É então ousado esperar que seja possível submeter à nossa influência também as doenças espontâneas da psique, promovendo sua cura. Então, assim, a gente está ousando muito achar que a gente consegue mudar a cabeça das pessoas que estão doentes. Essa é a pergunta. Quer dizer, se a gente vê que algumas coisas podem ser resolvidas, a psicanálise tem essa pretensão de curar? Ela pode fazer isso? Ele responde, já sabemos várias coisas necessárias para esse empreendimento. Segundo pressupomos, o ego, o eu, tem a tarefa de, primeiro, cumprir as solicitações das 3 instâncias com que lida. Quando a gente percebe assim, o que acontece com as pessoas, né? O que acontece, deixa eu ver aqui, o Elcio que está entrando. Boa noite, Elcio, é bom que você me dá um suporte aí que eu não estava vendo o que está acontecendo nos bastidores. Então, assim, ele vai dizer assim, que todo o processo de angústia, de sofrimento, de vivência do neurótico é um processo de mediação do ego. Acho que foi a Marlúcia que na semana passada, foi a Marlúcia ou foi alguém que estava sentado nesse lado aqui, ou foi a Eliane, que colocou a questão de que o ego é como se fosse um mediador.
Foi a Mara. É o Vilmara que colocou, né? É como se fosse um mediador. E fala assim: é isso que ele coloca. Olha, o ego, na verdade, ele precisa lidar com realidade, com os desejos do id e com os valores do supereu, do superego. Então, assim, o meu superego me reprimiu. Superego não reprime. Não reprime. Não, então, olha, o meu id está me mandando fazer. Quem me manda fazer, que coordena a minha vida, é o ego. Sempre é o ego. Porém, ele é exatamente o que tem que lidar, o se virar nos 30. Com o quê? Com as demandas. Então, o meu id demanda. Ele pulsa. Ele cria sensação. Ele me incita. Ele me excita. Então, ele me promove um incômodo que precisa ser elaborado, resolvido. Quem vai ter que resolver? É o ego.